A gente volta a falar sobre o novo arcabouço fiscal que será apresentado pelo ministro Fernando Haddad agora há pouco, daqui a pouco, na verdade, para parlamentares em Brasília. O nosso comentarista de economia, Alan Gani, aqui nos estúdios. Alan, bem-vindo mais uma vez. Essa trava de 70% que todo mundo está falando, o mercado ontem já sabia também dessa informação. Isso é viável, é inviável? Faltam algumas informações para fazer uma avaliação mais completa? Bom dia, Thiago. Bom dia a toda a nossa audiência. É viável, mas eu acredito que foi insuficiente. Como a gente adiantou aqui no Jornal da Manhã, é uma medida cíclica. O que isso significa na prática? Se o país crescer mais e arrecadar mais, portanto, poderá gastar mais. Então, a despesa, ela está atrelada à arrecadação. Diferente da regra anterior, porque a regra anterior dizia, ora, eu não posso gastar mais do que a inflação acumulada no ano anterior. Não tinha nada a ver com a arrecadação em si. Eu vou fazer aqui uma comparação para a nossa audiência entender. Imagine que eu esteja altamente endividado e receba um aumento no meu salário. Bom, o que eu deveria fazer? Eu deveria quitar as minhas dívidas, pagar as minhas dívidas primeiro. Esta nova regra diz o seguinte, olha, você teve um aumento no seu salário, você poderá gastar mais no limite de 70% deste aumento. E o resto você pagará suas dívidas. Só que isso é insuficiente. Primeiro, eu deveria focar no gasto, diminuir o gasto, porque sem responsabilidade fiscal não há responsabilidade social, porque os juros vão lá para cima e fica sem dinheiro. É isso. Fernando Capês, nosso comentarista, quer fazer uma pergunta para o Alan Gani. Capês? Alan, na verdade, mais do que uma pergunta, eu queria que você me corrigisse, que eu quero estar errado. O governo acabou com o teto fiscal de gastos, que permitia despesas somente corrigidas pela inflação. Então, se ele não tem um teto fiscal de gastos, esse ano ele pode ultrapassar o teto de gastos, portanto, ele poderá gastar mais do que arrecada. Muito bem. Vai ser aprovado o arcabouço fiscal. Então, veja o raciocínio que eu quero que você me corrija. O governo arrecada 100, mas gasta 110. Vai haver um crescimento na economia de 10. Se vai haver um crescimento na economia de 10, o governo que tem 100 vai passar a ter 110. Mas se ele gasta 110, ele vai gastar 117. Porque o que se permite é que ele gaste até 70% do aumento da receita e não 70% da receita. Então, na verdade, toda essa demora, na verdade, não é uma enrolação para permitir que o governo gaste mais esse ano, ultrapasse os gastos esse ano, provoque desequilíbrio fiscal esse ano e o ano que vem continue gastando mais, só que 70% da receita, do aumento da receita. Legal, bom dia, Capês. É exatamente isso, É sobre o aumento. Deixa eu colocar aqui de uma maneira bem simples. Vamos imaginar, como era a regra anterior. Então, lá, 100 bilhões de reais, a inflação foi de 10%. Então, 100 bilhões, 10%, eu só vou poder gastar no ano seguinte 110 bilhões de reais. Era uma regra simples, todo mundo entendia e ela funcionava. Nesta nova regra, 100, agora 20% de aumento da arrecadação. Esse aumento da arrecadação pode ser via inflação, pode ser crescimento econômico, pode ser porque a fúria arrecadatória dos impostos, aí os instrumentos estão melhores, não importa. Aumentou 20%, 120%. 20%, Então 70% de 20%, a gente está falando de 14%. Então eu vou poder gastar até quanto agora? Até 114 bi. Não tem como esta nova regra ser tão boa do ponto de vista de austeridade fiscal, Capês, como a regra anterior. Tanto é que é muito tímido, a redução do déficit primário e depois a inversão e ter o superávit primário, o que é insuficiente, Capês, porque a gente deveria estar falando de uma meta de superávit primário de 2% e o governo prevê para 2024 a zeragem do
superávit do déficit primário. Eu duvido muito do jeito que foi desenhado esse arcabouço fiscal. E detalhe, Capês, pode piorar porque vai passar no Congresso Nacional, né? E só para fechar, Langani, qual é a expectativa para o mercado financeiro hoje? O que diz a sua bola de cristal? Olha, como o mercado já calibrou as expectativas lá para baixo, achando que ia ser muito ruim esse arcabouço fiscal, ele é ruim, mas ele não é tão ruim. Então talvez tenha aí alguma oscilação técnica no mercado financeiro, talvez até uma ligeira alta, né, mas muito tímida, né? Se tiver alguma queda e uma ligeira alta ali, mas nada que vai fazer preço, a bolsa decolar, nada disso. Bom, e amanhã aqui no Jornal da Manhã você volta aí sim para fazer uma análise mais geral que teremos as informações em relação a essa documentação apresentada no Congresso. Valeu, Alan. Com certeza.